Teoria geral da prova. Bom, primeiro é o conceito de prova. Prova tem várias acepções, mas o que nos interessa aqui é trabalhar com a ideia de que prova é uma atividade que você desenvolve para buscar formar a convicção do juiz, que é o destinatário final da prova, mas prova também pode ser o próprio objeto que você quer demonstrar. A prova de um homicídio, a prova de um crime qualquer. E a prova pode servir também com o significado de meio. A prova testemunhal, prova pericial. Então a palavra prova tem várias acepções. Então a gente tem que ter o cuidado de saber qual é a acepção que a gente está trabalhando. Vai ficar famosa. Bom, conceito de prova, fonte de prova, objeto da prova, objeto de prova, vários conceitos que a gente vai passar em forma de lições de trabalho, que a doutrina é farta sobre esses conceitos. Vou trabalhar aqui com questões mais importantes, que é distinguir prova de elementos informativos ou elementos de informação. O artigo 155 do CPP, ele fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua convicção exclusivamente nos elementos de informação coletados na fase da investigação. Então, no primeiro momento, você tem que saber o que é prova, então, e o que são elementos de informação. Nós já trabalhamos esse conceito no processo penal 1, só vou reforçar. Para a gente poder falar tecnicamente que está diante de uma prova, tem que ser algo que tenha sido produzido sob a supervisão de um juiz e sob o chamado crivo do contraditório. O que significa isso? É produzir aquele elemento com a participação das partes. Um exemplo: se o autor do crime está confessando, ele tem que confessar diante da acusação e tem que estar diante do seu advogado, seu defensor, e supervisionado pelo juiz. Isso é a prova. Essa confissão é uma prova. Agora, se ele confessou na delegacia, em que não tem juiz supervisionando, em que não tem a parte de acusação, e nem sempre tem advogado, então aquela confissão feita na delegacia, eu não posso chamar aquilo de prova. Aquilo não é prova, aquilo é elemento de informação. Então essa é a ideia. Prova é aquilo que é feito sob a supervisão do juiz, com a participação das partes. E aquilo que é coletado pelo delegado, em regra, não é chamado de prova, porque vai faltar esse elemento, supervisão do juiz, vai faltar esse elemento, participação das partes. Excepcionalmente, na fase da investigação, você produz prova. São chamadas provas cautelares, antecipadas, não repetíveis. Essas provas normalmente são produzidas na fase da investigação. Então, aqui no item 2, elementos de informação é aquela confissão feita na delegacia. Se a confissão foi feita na audiência de instrução e julgamento, supervisionada pelo juiz, com a participação das partes, é prova. Aquela testemunha que foi ouvida na delegacia é um elemento de informação. A mesma testemunha ouvida na fase judicial, audiência de instrução e julgamento, é prova. Então, a grosso modo, se o cara confessa na polícia, em sede policial ele confessa tudo, mas não tem uma testemunha, não tem uma perícia, não tem uma imagem, não tem uma impressão digital, nada que incrimine aquele indivíduo, a não ser a confissão que ele prestou na delegacia. A ação penal é iniciada na fase da instrução criminal, ele é ouvido pelo juiz e chega na frente do juiz orientado pelo advogado, ele nega. Não fui eu não. Eu nem vi o que eu assinei, me obrigaram a assinar.
nem li, estava nervoso. Não foi eu que fiz isso, não. Na cabeça do juiz, o juiz está convencido que ele é culpado. Que ele confessou, ele já teve outras passagens, já cumpriu pena por crimes da mesma natureza. E o juiz percebe que ele está mentindo. O juiz está convencido, no íntimo do juiz, está convencido que ele é culpado. Pode condenar? Não. Porque não tem prova. O artigo 155 do CPP falou: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o contraditório e sob a supervisão do juiz, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de informação coletados na investigação. Se tivesse confessado em sede judicial, aí é prova, pode condenar. Mas ele confessou apenas na delegacia. Só tem um elemento de informação. E não foi produzida nenhuma outra prova. A única coisa que tem é a confissão que ele fez na polícia, mais nada. Se tivesse uma testemunha, uma perícia, uma imagem, aí o juiz ia pegar essa prova e também ia fundamentar sua decisão condenatória naquela confissão feita na delegacia. Mas o que não pode é fundamentar a decisão dele exclusivamente naquilo que foi coletado na delegacia. Ou seja, o que foi produzido sem essas características que eu falei, supervisão do juiz e contraditório, que é a participação dialética das partes, não é prova. Então a gente tem que, com calma aí, aprender nesse conceito. Tá? Bom, legal. Com relação às provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, normalmente elas não são produzidas na fase judicial, elas são produzidas na fase da investigação, ou seja, não tem ação penal ainda. Provas cautelares são aquelas que são realizadas porque há o risco de desaparecimento da fonte de prova. Fonte de prova é tudo aquilo que pode dar uma informação sobre a infração penal. A testemunha é uma fonte de prova, a impressão digital é uma fonte de prova. Se o camarada ele foi acusado de ter matado outro, Caio matou Tício, como? Disparando arma de fogo. Se você pegar a mão de Caio, é uma fonte de prova. Pelo menos pode ser, né? Se ele não usou luva, então teve tempo de lavar a mão, se você encaminhar a perícia e o perito passar o material ali com algodão, ele vai conseguir pegar resíduos de pólvora. E o laudo vai dizer, ó, isso aqui é pólvora. Não quer dizer que foi ele que matou, mas é bem provável, já é uma prova. Ué? Todas as armas? Sim, vai, porque como é que a gente efetua um disparo e o projétil sai? Geralmente é assim, pistola, revólver, qualquer arma de fogo é assim, tem um martelinho, chama de cão, que vai bater no percutor, que é uma espécie de prego, que vai bater na cápsula de espoletamento, que é uma cápsula que tem na base da munição, vai sair uma faísca, vai queimar aquela pólvora, vai começar a produzir gases, os gases vão se expandir e vão empurrar o chumbo, que é o PAF, projétil de arma de fogo, para fora do cano. Então, para produzir esse efeito, que é disparar a arma, vai ter que queimar aquele material, a pólvora. Só que a pólvora não é totalmente queimada, sempre sobra resíduos da pólvora na mão, uma dispersão. Então, a mão do camarada é uma fonte de prova. Se o camarada está encomendando a droga, ó, vou entregar a droga, vai chegar a droga, vamos matar fulano, vamos não sei o quê. Você consegue identificar a fonte de prova, que é a droga, que está na casa de fulano, que é aquela testemunha que a gente está vendo que está sendo mencionada na conversa telefônica, que é o próprio autor do crime, é uma fonte de prova. Tudo que possa dar uma informação válida sobre a infração penal é fonte de prova. Então, prova cautelar. O juiz, cheguei aqui, recebi a notícia de crime, chegou a informação que tem a arma do crime na casa de Caio. Eu não posso meter o pé na porta e entrar.
tem direito à inviolabilidade do domicílio. Agora, se o juiz autorizar, eu posso violar o domicílio do camarada. Posso violar a intimidade dele, mexer nas gavetas dele. Aí vou lá e encontro uma arma, encontro o corpo, encontro documentos. Tudo isso é fonte de prova. Mas se eu não tomar essa medida aqui na investigação, pode desaparecer tudo. O cara souber que está sendo denunciado, o advogado vai dizer, meu irmão, some com tudo. Então, se o tráfico está acontecendo agora, se vai acontecer, tem que interceptar a conversa agora. Não adianta interceptar a conversa daqui a 2 anos. Então, prova cautelar é uma prova que normalmente é produzida na fase da investigação. Nada impede de se realizar a interceptação telefônica no curso de uma ação penal. Não é o normal. Normal é você realizar a interceptação, busca domiciliar, geralmente na fase da investigação. É uma prova cautelar. Pô, mas se é na fase da investigação, pode ser chamado de prova? Sim, porque tem que pedir para o juiz. O juiz está participando da produção da prova. Não posso interceptar uma conversa telefônica sem autorização do juiz. Eu não posso violar teu domicílio contra a tua vontade sem autorização do juiz. Então, o juiz participou. E as partes vão participar. Porque em algum momento você vai exibir o conteúdo da conversa telefônica, você vai fazer a degravação, você vai disponibilizar a mídia para a defesa ouvir. E eles vão poder dizer o contrário. Dizer que aquela voz não é dele, por exemplo. Dizer que não é exatamente isso que deu. O policial fez um recorte. Eu ouvi a mídia toda e não foi bem isso que ele falou. Então as partes vão ter a possibilidade de contraditar. Que diz que aqui o contraditório é diferido. Não é realizado simultaneamente durante a produção da prova. A prova cautelar há contraditório, mas é um contraditório diferido, posterior à produção daquela prova. Bom, provas antecipadas. A prova antecipada, por exemplo, é quando há o risco de desaparecimento da testemunha, por idade, por doença, pelo estado de saúde, né? Às vezes a vítima foi atingida, está no leito, pode morrer. Aí o policial normalmente vai atrás da vítima que foi atingida, ou quando o médico libera, não, ela tem condição de falar. Mas inspira cuidados. Aí, ouve a vítima reconhece, aponta quem é o autor, explica os motivos. O delegado, o que ele tem que fazer? Meu Deus, essa vítima pode morrer. Deixa eu correr atrás do juiz, para provocar o juiz, para o juiz vir aqui fazer uma audiência, aqui no hospital. Nomeia um advogado qualquer, um defensor dativo, vai com o promotor e vai lá para o hospital ouvir a vítima. Porque aquele depoimento prestado por delegado não é prova. É um elemento de informação. Mas se for o juiz, acompanhado do MP, acusação, do defensor, ainda que dativo, e ouvir aquela declaração da vítima no leito, praticamente no leito de morte, aí é uma produção antecipada. E você vai ter ali contraditório real. O contraditório é realizado no momento que a prova está sendo produzida. O advogado vai poder perguntar para a vítima, você tem certeza? Estava claro, estava escuro, a pessoa estava encapuzada, não estava? Você já teve algum problema com essa pessoa? Se a pessoa não pegou tua mulher, tipo, você não está inventando para cima dela, né? Então, vai ter possibilidade de fazer o contraditório. E a prova não repetível é quando há o risco de desaparecimento também dos vestígios da fonte de prova. Caiu ali no sopro-entício, romperam vasos, extravasou sangue, impregnou a pele, ou debaixo da pele, forma aquela mancha que a gente chama equivocadamente de hematoma, que não é hematoma, é equimose, que vai desaparecer. Você não encaminhar a perícia para fazer o exame de corpo de delito, vai desaparecer. Então, bom, nosso primeiro quarto de hora já foi. Não.